Fala galera, olha nós aqui de novo e hoje eu, Ricardo Agripino, no comando da nossa nave Intelcast, com um convidado sensacional para falar de um assunto aí que vai dar o que falar, hein? Então fiquem até o final, porque o meu convidado hoje é o Rafael Pontes, o milionário sem K. Irmão, fala, irmão, como é que você tá? Satisfação te receber aqui. Satisfação. Fica à vontade, se apresente pro público, porque hoje a gente tem um papo muito top para desenvolver. Vamos lá. Fala, galera. Milionário sem K, olha só. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Estar aqui na Intelcast, cara, uma honra. Sinto muito grato. Grato a você também que está nos assistindo aí. Ó, já faz o seguinte, pega esse link e compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que tomara que algo maravilhoso saia daqui, né, cara? Eu tenho certeza que sim. Com certeza. Então, muito obrigado pela sua audiência e é isso aí. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E já pegando o gancho do Rafa aqui, para você que tá chegando agora aí no nosso episódio, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar a sua opinião, seu comentário, que é muito importante para nós, e compartilhar para aquele amigo que precisa entender o que o nosso tema hoje traz: o resgate da masculinidade e da autoconfiança em tempos de crise. Pega a visão! Estamos vivendo tempos difíceis, e em tempos difíceis é que se forjam homens fortes que vão construir um futuro. E é assim que nós vamos começar nosso episódio hoje, Rafa. Com certeza. Porque você é um cara que traz uma mensagem de fortalecimento, tanto da autoconfiança quanto desse resgate da masculinidade, cara. E como a gente já tem aqui resenhado, né, antes do episódio, Isso. Eu assisti um podcast que você teve, gostei muito da sua visão de mundo. Você traz uma pegada humorística nos seus conteúdos, né, no seu trabalho, mas com uma profundidade da mensagem que é, assim, incrível, sensacional. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse início de trabalho, um pouquinho da sua história, né, o que te motivou a estar trazendo essa temática e estar realmente se investindo disso, cara. Cara, vamos lá. Primeiramente, eu não comecei na internet falando sobre o que eu tô falando hoje. Lá no meu Instagram, eu passo uma mensagem mais de humor, entende? Então, assim, eu produzo um conteúdo mais de humor para chamar a atenção da galera. Então, assim, aquilo ali é um personagem que eu criei para atrair o público, entende? Existem até vários arquétipos. Tem o arquétipo do sábio, tem o arquétipo tem vários arquétipos que nós podemos usar para atrair o público. O arquétipo que eu utilizo no feed do Instagram para trazer a galera é o bobo da corte, entendeu? Então, assim, é aquele cara zoador, mas que ele traz ali, ele prende a atenção da galera e não tem como ele passar despercebido. Ou pessoas vão amar ele, ou pessoas vão odiar ele, mas despercebido ele não passa. Então eu utilizo esse arquétipo para trazer as pessoas, entendeu? E vários players do mercado, eles utilizam arquétipos para trazer a pessoa, entendeu? Isso é tudo uma estratégia. Já dentro do WhatsApp, onde eu entrego o meu conteúdo de fato, que eu faço a promessa ali no Instagram, olha só, por apenas XYZ, você vai aprender como se tornar um homem mais atraente, bonito, sedutor e elegante. Beleza, ali de forma humor, com o arquétipo do bobo da corte para trazer a galera. Gera uma curiosidade, gera uma reação, entendeu? Tanto que tem vídeos com mais de 4 milhões e meio, entendeu? Por conta desse arquétipo aí. Só que dentro do WhatsApp, realmente eu entrego uma coisa mais séria. Eu falo, opa, aqui, você tem que mudar isso aqui em você. Aí a pessoa já gosta. Tipo assim, pô, lá foi algo meio humor, mas aqui o cara tá falando sério. Pô, pois é. Entendeu? Aqui, realmente, eu tô te falando a verdade. Entendeu? Você tem que ter mais autoconfiança, você tem que ser um homem que tem disciplina, honra, sabedoria, entendeu? Coragem, força física e mental, entendeu? Porque a sociedade como um todo, ela precisa do homem, entendeu? Olha em volta,
tudo que você vê hoje em dia é graças ao homem. Foi o homem que criou, entendeu? Você fala o Facebook, os prédios, cara, antes era tudo mato, e se hoje é algo com movimento, algo belo de se olhar, foi graças a essa potência da masculinidade. Algo que eu ensino ali dentro de forma estratégica pra galera, entendeu? Então, essa estratégia que eu uso. Eu utilizo o arquétipo do bobo da corte pra gerar uma curiosidade. Pô, será que ele tá falando sério? Será isso? Será aquilo? Pra movimentar ali a galera, pra prender a galera ali nos comentários, compartilhamento, entendeu? Eu uso isso pra prender a galera, porque às vezes, se eu for falar de uma maneira séria, eu vou ter só 3 comentários, entendeu? Então, realmente é essa estratégia que eu uso aí. E hoje não é o arquétipo do bobo da corte. Hoje eu vou falar realmente a verdade que tem que ser dita nua e crua. Muito bom. Galera, já começamos aceleradíssimo. Então, Francisco, joga para nós aí os patrocinadores, que vamos falar dos patrocinadores e vamos destrinchar esse assunto aqui, que vai deixar você, meu amigo, aí do outro lado pensativo, e vai fazer você raciocinar melhor sobre a sua vida e te moldar para o caminho da masculinidade, que é diferente de machismo. Então vamos lá para os nossos patrocinadores. Francisco, joga para nós aí. Evolution Fitness, a melhor academia de Santa Luzia, a mais completa e onde você tem um atendimento personalizado e aquele sentimento de família, de casa. A Evolution Fitness está situada no bairro Palmital, uma academia com 3 ambientes. Para você, meu querido, que está aí precisando melhorar o shape, né, Rafa? Melhorar o shape é necessário. Evolution Fitness é o melhor lugar. E lá também temos a All Fitness Suplementos, que dentro da própria academia você já sai de lá com o seu whey protein, com a sua creatina, com aquele suplemento que você precisa para dar uma melhorada ainda maior no seu shape. Bacana? E pelo WhatsApp da All Fitness você também pode fazer o seu pedido, que entrega na porta da sua casa o seu suplemento. E hoje temos mais um patrocinador, que é a Rede Popular, a farmácia que vai até você, situada no bairro Palmital e agora com uma nova unidade no bairro Gávea. Então a galera aí da região de Vespasiano também tem agora a Rede Popular à sua disposição, com os melhores preços, atendimento exclusivo e entrega ágil. E é ágil mesmo, viu, galera? Pediu, já tá batendo no seu portão. Então, bora, Rafa, pro nosso papo. Por quê, cara? Hoje aqui é um papo de um cara que é pai de família, né? Que eu tenho 2 filhas, eu fui criado de uma forma muito rústica, né? De fato. Meu coroa, ele ensinou pra gente que carne de homem não dá pastel. E quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo aí no mundo, a gente entende que ter uma postura, né, tem uma firmeza na nossa conduta, na nossa palavra. Então, algo que remete muito, né, a essa masculinidade é a condição que o mundo exige da gente na condição de homem, né? E talvez nesses tempos de crise que a gente tem vivido atualmente, onde a gente vê muitos homens vivendo uma insegurança, vivendo um autoconflito muito grande, porque o mundo tenta moldar de uma forma, né? E atualmente a gente tem enfrentado isso, onde o machismo ele tem se sobressaído sobre a masculinidade. E aqui a gente não vai falar, a gente não está falando de machismo, mas sim de ser um homem másculo, de ter uma postura que vai te identificar em meio aos demais como um homem sério, justo e correto. Não é isso mesmo? Então, fica à vontade, meu querido. As câmeras são suas e o microfone é todo seu. Se eu virar pra você e falar assim, ó, atrás daquela porta ali, cara, tem um ser que ele tem disciplina, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele tem um espírito de liderança, ele tem postura, ele é corajoso, ele é forte, mentalmente, fisicamente. Cara, quem que tá atrás dessa porta? Um homem ou uma mulher? Um homem. Um homem. Você concorda comigo? Se eu virar pra você e falar assim, atrás daquela porta ali tem um ser, atrás daquela parede ali tem ninguém vendo. Mas se eu falar pra você, atrás daquela parede tem um ser que é dócil, é carinhoso,
apaziguador, entendeu? Se tá acontecendo algum conflito, chama, que vai apaziguar. Cuida muito bem. Tem zelo pelas coisas. Gosta de zelar. Traz muita paz, entendeu? Quando chega, o que tem lá? Um homem ou uma mulher? Uma mulher. Uma mulher. Então, eu falando isso, o que dá pra perceber? Que o homem, ele tem algumas características, entendeu? A mulher também tem as características dela, entende? Então, o que acontece hoje em dia? Estão mudando essas características. O homem, ele está ficando cada vez mais feminino e a mulher está ficando cada vez mais masculina. Estão invertendo essas questões, entende? Então, mas qual que é a causa disso? O que está causando isso? Cara, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Se você pegar ali as gerações passadas ali, o vô do seu avô é meio difícil, mas se você olhar pra trás, cara, se os caras do passado olhassem como está os homens hoje, eles iriam colocar a cara dentro de um buraco e ia se afundar. Sim. Entende? Por quê? Mas, Rafa, por que houve essa desconstrução da masculinidade? Por que houve? O que trouxe isso? Cara, o que trouxe isso essa onda do feminismo. Vamos pro passado comigo? Lá no passado, onde o homem, ele saía pra trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. A mulher ficava em casa, né? Ou seja, o único papel da mulher era de mãe. Uhum. Era ser cuidadora, era zelar a casa, cuidar da prole. Beleza, esse era o único papel dela. Só que os poderosos viu que, cara, pô, se só o homem trabalhando tá gerando, tá circulando dinheiro e tal, mas se a mulher também começasse a trabalhar, ia gerar o dobro. Então ia ser bom para os poderosos, que eu não sei quem é. Pro sistema. Entende? Então, tudo é algo pensado. Agora, a mulher, ela pode trabalhar. A mulher hoje, não precisa de homem pra nada. Beleza, mas quando entra o assaltante na sua casa, não é a sua amiga lá da manicure que você quer que vá lá pra te defender. Eu tenho certeza que você vai digitar 190 e você tá rezando pra não vir uma... Você vai ficar mais segura se vier uma policial mulher ou homem? Seja sincera. Como você vai ficar mais segura? Então não vem com essa de que não precisa de homem pra nada. Entendeu? Não vem com essa. Isso aí não... Cara, não tem como. Entende? Então assim, por que houve isso, cara? Lá atrás, quando a mulher saiu, deixou de ser a cuidadora pra ir pro mercado de trabalho, beleza. Até aí, tudo bem. Essa onda do feminismo. Até aí, beleza. Foi. Mas não tão beleza, porque, assim, sabe por que não? Porque, olha só, isso traz o quê? A questão dos direitos iguais. Beleza. Olha como que isso é uma falsidade. A mulher tem que ter o mesmo direito que o cara. Beleza. Só que, e no esporte... Tem vários esportes lá, tem o futebol, tem a luta. Então, se é direitos iguais, então por que quando vão pular um esporte de luta, se é direitos iguais, então o homem poderia lutar com a mulher ali. Por que coloca um clube feminino e o clube masculino se é tudo direitos iguais? Tá, então quer dizer que é direitos iguais quando vai beneficiar a mulher. Uhum. Então quando vai beneficiar só o homem tá errado? Pô, então isso aí não é direitos iguais, não, hein? Tá havendo existe uma desconstrução, né, Rafa?
a gente tá vendo nos tempos atuais, nesses tempos de crise, uma desconstrução da masculinidade em detrimento do feminismo e do machismo. Que, na minha interpretação, ambos são prejudiciais para a sociedade. Tanto o machismo, que é aquele cara babaca, cabeçudo, que acha que ele é o centro do universo, né, e que todo mundo tem que se sujeitar a ele. Não é isso que a gente tá falando, por isso que eu entendi bem o seu recado aqui. Quando a mulher vai pro mercado de trabalho, ela tem todo o direito de conquistar as suas coisas, de conquistar o seu espaço e de fazer aquilo que lhe cabe. Mas assim como pro homem também existe um espaço que lhe cabe, a mulher também tem um espaço que lhe cabe. Então, não é desvantagem pra ninguém falar assim, o cara é pedreiro, carrega saco de cimento na cabeça, no sol quente, bate laje, isso e aquilo. Você não vai ver uma mulher fazendo isso. Ou se vai ver, vai ser muito raro. Do mesmo jeito que você não vai ver um homem escovando um cabelo, trabalhando, fazendo uma maquiagem, fazendo uma unha, não é? Então, para cada um tem o seu lugar. E aí a gente tá falando de masculinidade e de feminilidade, que é o contrário de machismo e feminismo, que é o que tá causando esse problema todo na sociedade hoje, né? Isso. Então, assim, o que tá causando todo esse problema? A gente tem que ir na causa, tem que ir lá atrás, porque não é uma coisa que começou agora. Não, isso aí começou lá atrás. Então, assim, a primeira e a segunda vinda do feminismo, tipo assim, tirou a mulher dali e colocou ela no mercado de trabalho. Beleza. Só que agora, tipo, tudo que o homem... Tudo que é da característica do homem, a mulher tá se enquadrando nisso. O que você vê de mulher na academia? Meu Deus! O que você vê de mulher hoje em dia que tá ali com os 40 mais, que deveria estar instruindo a filha de 25 anos de idade a como ser uma mãe melhor para o marido dela? Não, ela com 40 a mais, tá competindo com a filha de 20 na academia. Não, eu tenho que ficar mais gostosona do que minha filha. Quê? Ué, mas você não deveria estar ensinando ela a ser uma boa mãe? A cuidar da casa? Você tá competindo com ela? Como assim? Você já passou dessa idade. Entende? Então, mas por quê? Isso é um atributo masculino. É do masculino e puxar o ferro e fazer isso é do masculino. Inclusive, Henrique, tá marcado em nosso treino, hein, cara? Você tá me devendo esse treino aí. Porque ele falou que ia me levar lá na academia dele, a gente faz uma parceria e tal. Mas enfim. Mas você tá conseguindo entender, cara, Sim. que várias atividades do masculino... A mulher, ela está aderindo para si. E o homem também. Várias atividades do feminino, o homem tá aderindo para ele, cara. Eu acredito que quando um invade o espaço do outro, começa a ter esse maior conflito de identidade, né? Esse tempo de crise que a gente está citando no tema principal do nosso episódio, que está levando os homens a uma crise de identidade, a uma falta de autoconfiança, está exatamente ligado à perda de espaço. A perda de, não vamos dizer reconhecimento, mas de uma visão mais concreta de si. Porque o reconhecimento ele é fruto das suas ações. Ele vai vir no momento que você fizer o que tem que ser feito, né? E ser visto fazendo aquilo, se tornando uma referência naquilo que você está fazendo. Isso no aspecto masculino. A gente tem percebido, acredito que você também, porque lidamos, né, no ambiente masculino, conversamos com homens, vivenciamos o ambiente masculino, a quantidade de homens que estão perdendo essa identidade, essa autoconfiança, não só no aspecto sexual, de lidar com uma mulher, no aspecto da conquista, mas também no aspecto de conquista de espaço no mercado de trabalho e no mundo, cara. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua percepção sobre isso e como que você também se moldou a isso, se colocou e falou assim, a partir de agora eu vou ajudar essa galera aqui, cara, porque isso não tá legal. E como diz, né, um velho ditado, tempos fáceis criam homens fracos
que criam tempos difíceis, que forjam homens fortes. Então, assim, pois é. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. O seu avô passou pro seu pai. Eu vou usar uma figura aqui para entender melhor. Vamos supor que o seu avô passou para o seu pai uma mochila. Uma mochila com várias matérias do masculino, de como lidar com uma mulher, de como ser um cara que tem postura, de como lidar como um homem de verdade, entendeu? Então, seu avô passou essa mochila para o seu pai, beleza. Seu pai passou seu bisavô passou pro seu avô passou pro seu pai. Na hora que o seu pai foi passar para você, entendeu? Tipo assim, veio faltando matéria nessa mochila. Entendeu? Então, agora, quando e essa geração que tá vindo agora, o que de matéria na questão de como ser um homem masculino tem dentro dessa mochila aí? Cara, e a próxima geração? Ou seja, só vem perdendo. Uhum. Então, eu tomei essa decisão de falar disso, de ensinar isso, exatamente por isso, para falar aqui, ó, não, essas são as matérias, são as características que o homem tem que ter. E quais matérias são essas? Anota aí, ó, 5, pelo menos 5 dela: honra, disciplina, sabedoria, força e coragem. Honra, disciplina, sabedoria, força e coragem. Se o homem tiver essas 5 matérias rodando na vida dele, acabou, cara. Ele vai realmente ser um homem que ninguém vai parar ele. Cara, nada vai parar um cara que tem honra, disciplina, sabedoria, força e coragem. Ninguém para esse cara. Porque se ele tiver honra, ele não vai passar por cima de ninguém, da moral, para conquistar aquilo que ele deseja. Se ele tiver coragem, cara, ele vai ter coragem de estar num estúdio de podcast e falar isso na frente das câmeras, entendeu? Doa quem doer. Ele vai falar a verdade, porque ele é corajoso, entendeu? Ele não vai ficar com medo de ser cancelado. Não, ele não tem medo de ser cancelado. Se ele ser cancelado, ele abre uma outra rede social. Ele não para, entendeu? Honra, coragem, disciplina. Cara, você tem mais propriedade para falar de disciplina do que eu. Olha o que a disciplina constrói. Olha onde nós chegamos. Nós estávamos dentro de uma caverna, cara. O ser humano. Olha onde a gente está hoje. Por conta da disciplina, honra, sabedoria. E se os nossos ancestrais lá não tivesse nada dessas virtudes masculinas? Pô, a gente ia estar numa caverna até hoje. Então, assim, honra, disciplina, sabedoria. Você tem que ter sabedoria. Você pode ver que eu ando com o livro pra cima e pra baixo. Sabedoria, porque é igual tem um cara que falou: o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Entende? Excelente. Então, assim, você tem que adquirir sabedoria, aprender com as outras pessoas, entendeu? Aprender com os erros das outras pessoas para você não produzir, para você não errar de novo. Tem até um ditado que fala: se um cara te enganou, se um cara te enganou uma vez, ele merece uma surra. Mas se esse mesmo cara te enganou 2 vezes, quem merece a surra é você. Entende? Porque você não aprendeu. Tem pessoa que fala: essa mulher entrou na minha vida e destruiu minha vida. Será que realmente a culpa é da mulher? Ou a culpa é sua que teve o dedo podre? Ou a culpa é sua de ter escolhido, de ter colocado o coração onde tá todo mundo colocando outra coisa? Perfeito, Rafa. Pô, como assim, cara? É fácil demais dar desculpa. Entende? Então, assim, se o cara tiver sabedoria, acabou. A gente já foi. Honra, disciplina, sabedoria, coragem e força. Pô, o cara tem que ter o mínimo de força pra se levantar da cama, né, cara? Força física e mental. Cara, vai ter pessoas que não vai concordar com você, vai ter pessoas que vai querer te parar, e a sua atitude diante disso tudo
Você tem que ser forte pra ligar o foda-se. Eu nem sei se pode falar palavrão aqui, cara. Cara, fica à vontade. Entendeu? Foi mal. Entende? Então, assim, você tem que ter atitude pra... Cara, velho, tipo assim, você tem que definir algo pra sua vida, porque tem uma coisa chamada código todo homem tem que ter um círculo de honra e confiança. O que é esse círculo de honra? Cara, dentro desse círculo deve ter as pessoas que você vai viver uma vida na qual você não vai desonrar essas pessoas. Na qual, para essas pessoas, a opinião delas importa. Dentro desse círculo, são poucas pessoas que você tem que colocar, que é a sua esposa, igual você é um cara casado, a sua esposa, as suas filhas, talvez alguém da sua família. Dentro desse círculo, você coloca. E você vai viver uma vida na qual você não vai desagradar a opinião delas. É um código de conduta, né? Isso. Agora, quem tá por fora desse círculo... mas ele é feio, mas ele é gordo, mas ele é magro. Aí, irmão, a sua opinião e um copo de bosta, pra mim, a única diferença é o copo. Eu não tô ligando pra o que você pensa de mim. Sério mesmo, eu olho no seu olho e falo, o que você pensa de mim não importa. Só importa o que eu quero fazer. Com honra, disciplina, sabedoria, coragem. Acabou. Esse é o homem. Mantendo esses pilares. Essa é a postura do homem que constrói qualquer coisa. Ninguém para um cara desse. Mas não, o que nós vemos hoje é caras se vitimizando, pedindo desculpa por ser homem. Caramba. Onde vai parar? Cara, eu conversei com meu pai antes da gente gravar esse episódio, né? Meu coroa é um cara bala demais, sabe? Bruto, rústico e sistemático. E conversando com ele sobre o assunto que a gente trataria aqui, eu e você, eu peguei algumas percepções dele sobre isso aí. E eu falei com ele o seguinte: há duas formas da gente enxergar o mundo e lidar com ele em diversos aspectos. A primeira forma é esse ciclo de conduta, esse código de conduta, que são os princípios, eles são inegociáveis. Então, um homem de princípios, ele dificilmente vai se corromper. Ele dificilmente vai se colocar numa condição de dúvida. Ou seja, ele não vai, por exemplo, se vitimizar diante de uma situação, de uma circunstância externa, tendo consciência de si, tendo consciência do que ele é, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, né? E valores, que aí valores, eles são ajustáveis conforme o ambiente. Então, você está aqui comigo agora no podcast, você está movido por valores éticos e morais que estão te conduzindo, estão conduzindo aqui o nosso papo. Mas se você estiver num ambiente familiar, os seus valores talvez vão ser diferentes pelo ambiente onde você está, e você vai se pautar conscientemente do que você vai falar e fazer por conta do ambiente. Então, esses 5 pontos que você citou aí, perfeitamente, eles são base de princípios, que são imutáveis e não negociáveis, né? Nessa caminhada de vida do homem médio brasileiro, que somos nós, que temos que sair de casa, trabalhar, temos um senso de responsabilidade intrínseco, que esse senso de responsabilidade também eu vejo que tem faltado muito nessa garotada, porque o mundo tem oferecido formas fáceis, né, de ganhar a vida, e eles contrastam com os princípios e os valores. Aí que tá o X da questão. Quando um homem se propõe a corromper esses 5 princípios que você falou, ele perde toda a sua essência. Não é isso mesmo? Com certeza. Com certeza. Então, assim, cara, hoje em dia o que mais você vê é isso, cara. São pessoas, assim, perdidas. São homens perdidos. O cara, ele levanta da cama e ele não tem um propósito. O cara, ele não tem um propósito pra vida dele. E se você colocar olha só, quando pessoas vêm pra mim e falam de propósito, que é um propósito? Como assim? Eu viro e falo assim, cara, você tem que olhar para 5 áreas da sua vida. Olha só, vamos lá: financeira, saúde, carreira, relacionamento e espiritual. Se você pegar essas 5 áreas da sua vida, tô falando aqui pra um cara que tá aí sem propósito nenhum.
Às vezes o cara tá na depressão, às vezes o cara tá desnorteado. Você quer mudar de vida? Faz o seguinte, ó, pega essas 5 áreas que eu citei: espiritual, financeira, relacionamento, carreira e... Qual que é outra que eu falei? Espiritualidade. Isso, espiritualidade. Pega essas 5 áreas e fala assim, ó, eu vou dar o máximo nessas 5 áreas. Eu vou ser um cara que vou gerar dinheiro, mas vou ser um cara que vai ser um puta marido. Eu não vou trair, cara. Eu não vou trair. Quem namora, não vou trair minha namorada. Honra, cara, honra. Mas não... mas é difícil, então fica solteiro. Fica solteiro. É simples, entendeu? Então assim, ó, eu vou ser um cara que vou dar o melhor na minha carreira. Eu tô nesse emprego aqui que eu não gosto, cara, eu vou pedir demissão disso aqui. Eu vou sair dessa merda, cara. Sério mesmo, eu não tô feliz, não. Não tô feliz, vou tomar a decisão de sair dessa merda mesmo e vou abrir um negócio pra mim, vou começar a viver minha vida, entendeu? Espiritual, cara, eu vou me aproximar mais de Deus. Eu vou ou ler mais a Bíblia, não sei a religião que você tem, vou, sei lá, começar a ter práticas, né, de oração, alguma coisa do tipo. Vou me aproximar mais de Deus, ou dê o nome que você quiser, beleza, tá tudo bem. Cara, você vai começar a ver que as coisas vão fluir. Você vai começar a ver que, pô, velho, eu tô vivendo a vida, entende? Eu tô realmente vivendo. O cara que às vezes passou ali dos 30 anos de idade, às vezes, cara, eu vou olhar mais pra minha saúde, cara. Eu vou ver os meus níveis de testosterona, entendeu? Vou começar a viver a vida. E isso, o cara, às vezes, quando ele passa dos 30 anos de idade ali, ele vai ver isso na questão hormonal também, entendeu? Uhum. Porque às vezes é isso. Às vezes é a falta da testosterona que... Porque você quer viver uma vida boa, uma vida plena, com propósito, uma vida plena de fato. Cara, olha pra testosterona, abraça a testosterona, entendeu? Resgata isso. Porque na fase que eu tô, dentro dos 20 anos de idade, é onde o cara produz mais testosterona. Tá só subindo. Quando ele faz 30 em diante, vai caindo 1% conforme os anos. É por isso que o cara tem que olhar muito pra essa questão da testosterona. Sim. Entende? Então, às vezes hoje o cara, ele tá no sofá, desanimado, se empanturrando de biscoito e tá ali com a casa toda suja, não tá com ânimo pra nada, porque é falta da testosterona, de fato. Entende? Então, se der testosterona pra esse cara, amanhã ele vai falar, pô, cara, sabe aquele sítio lá que o meu avô deixou de herança? Sim, cara, pô, tô pensando em vender ele, cara. Vou, sei lá, vou comprar uns cachorros, vou ensinar esses cachorros a... O cara quer viver, cara. O cara quer olhar pra vida de uma forma diferente. Pô, cara, eu vou abrir um negócio, vou abrir um podcast, vou abrir um canal no YouTube, vou ajudar a galera. O cara começa a viver. E é isso que eu quero passar pra essa galera. Mas a galera pensa que é só meme. A galera tá com um QI tão de babuíno, médio de 83, porque o Brasil é um dos países nos quais o QI é o mais baixo. Sim. O que é ter um QI baixo? É a pessoa não conseguir interpretar um texto. É a pessoa ela não conseguir resolver de uma forma mais eficaz problemas. Por que você acha que coisas, tipo assim, simples, o brasileiro ele erra? QI médio, 83. A gente tem um problema social comprovado por institutos de ciência brasileiro, que somente 8% da população brasileira é capaz de ler, interpretar e se expressar plenamente. Isso daí é um ponto, cara, que dá muito assunto, né? Pra gente destrinchar aqui pra você, meu amigo, que tá aí do outro lado, sem motivação. Isso que o Rafa falou aqui sobre testosterona, eu sou técnico em nutrição, né? Eu só não atuo na área, mas é uma coisa que é muito fato. Acho que é o primeiro ponto, cara. Pro cara que tá ali se conflitando, que ele não tá conseguindo se identificar, não tá conseguindo se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, o primeiro ponto é esse. Porque nós também somos bombardeados com uma alimentação péssima,
né? Até mesmo aquela que você vai lá no supermercado às vezes para comprar e preparar, você ainda nem sempre tá comendo exatamente como deveria. Com certeza. O homem ele deve, é uma obrigação tomar sol para sua vitamina D estar sempre adequada, para sua testosterona trabalhar da forma correta. Então, às vezes o cara tá ali procrastinando, ele tá sem energia para trabalhar, ele tá sem criatividade para produzir alguma coisa, ele tá faltando apetite sexual. Primeira coisa, meu irmão, vai dar uma olhada na testosterona. E se você tá aí, não tem condição de ir no médico, pagar uma consulta ou pagar um exame, é simples, é muito simples o cara observar se tá faltando testosterona. Primeira coisa, o cabelo começa a ficar fraco, né? Falta aquela ânima, aquela vontade de fazer coisas que antigamente sobrava. Então, se você era um cara ativo, que treinava, que corria, que não fugia da raia, o cara te ligou ali, irmão, vamos bater uma laje aqui, bora! Se tá te faltando ânimo, começa a observar que a testosterona tá em déficit. E aí você tem essas opções de uma suplementação com a vitamina D ou de tomar um sol todos os dias, voltar a fazer uma atividade física leve que seja, porque a atividade física ela estimula a produção de testosterona. E quando o cara ele se reencontra com a testosterona, né? Parece até uma cena de filme assim, o cara vem e abraça a testosterona. Meu amigo, quanto tempo? A vida muda. Isso, muda. Muda uma chave. Né? Isso vai mudar mentalmente e fisicamente na vida do cara. Então esse acho que é o primeiro ponto assim, base de superar essa crise de falta de confiança e de masculinidade própria, de vontade de sou um cara, um homem médio, pai de família ou não, casado ou não, mas que se olha no espelho e que tem aquela confiança em si para encarar o mundo, igual você falou, e azar pra opinião dos com outros. certeza. Vou fazer o que tem que ser feito. Não, com certeza. Porque a testosterona ela vai trazer vida pro cara. Vida. Tem gente que acha que testosterona só se resume e só se limita a músculo e pinto. Não é não. Testosterona ou o cara vai ganhar músculo ou vai ser bom de cama. Não é só isso não. É o seu estilo de vida, é o seu lifestyle. Entendeu? É você ter ali uma boa noite de sono, dormir bem. Quantos caras não conseguem dormir, cara? Não consegue dormir. Tipo, você tá ferrando com a sua testosterona. Questão do cortisol vai lá em cima. Quando a testo tá baixa, seu cortisol tá lá no céu. Então, agora, imagina um cara que vive com o cortisol lá em cima, o pinto lá embaixo, que nem sobe mais, e a testo lá embaixo. Porra! O cara... Já viu aquele cara que tudo estressa ele? Tudo. O cara tá no trânsito, o cara passa... vai pra sei lá onde. Cara, baixa testo. Baixa testo. O cara que tá com uma testosterona ok, ele vai levantar de boa lá do carro, vai levantar de boa... Irmão... Como é que tá? Você se machucou? Aconteceu alguma coisa? Mas é que, pelo amor de Deus, você não tá vendo? Você comprou essa carteira onde? Não, cara. Cara, aqui. Eu posso acabar com sua vida aqui agora, mas, cara, vamos ficar de boa? Entra lá pro seu carro, vai embora. Sua filha tá aí e tal. Não caça confusão, não. Fica de boa, porque se eu quiser, eu deito você aqui agora. Tá ligado? Eu não quero fazer isso. Então fica de... mas você é folgado demais. Cara, fica com Deus, tá? Alta testosterona, o cara tem controle emocional. Mas não, o cara com baixo testo, qualquer coisa é ataque de pelanca. Mas é que minha mulher é aquilo. Mas não, que isso? Que isso? Vamos falar a verdade, tem nada assim? mais ridículo que um homem barraqueiro, né? Como assim? Pois é, velho. Calma, cara. Fica de boa. Entendeu? Então, ele tá de boa. Ele transmite... É claro. É igual o... Não sei se você já viu. Eles perguntaram pro Hulk quando chegou alguém, perguntou pro Hulk assim, aqui, como é que é? Por que você vira o Hulk, tipo assim, quando você fica nervoso? Alguma coisa assim, mas que fez ele falar assim, ó, aqui, eu viro o Hulk
quando eu fico nervoso. Entendeu? Ele tá normal ali, aí quando ele fica nervoso, ele vira aquele ogro verde lá. Aí eles perguntou pra ele assim, então por que você não... então quer dizer que agora você tá calmo? Aí ele vira e fala assim, não, eu tô sempre nervoso, mas eu consigo controlar isso. É por isso que agora eu não virei. Mas assim, eu tenho que estar sempre nervoso. Ou seja, não é que você vai ser uma... tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você tá preparado para enfrentar qualquer situação. Você tá preparado ali, mas você tá controlado. Eu vou dar um exemplo. É melhor você ser qual que é a palavra, cara? Um cara perigoso, mas me entenda. É melhor você ser um perigoso vestido de jardineiro e cuidando do jardim do que ser do que não ser isso. É isso que eu tô querendo dizer. Eu uso essa frase da seguinte forma. É isso que eu tô querendo dizer. Nos nossos conteúdos lá de aula. Inclusive você que tá aí, não sai que no final tem novidade aqui pra vocês comigo e com o Rafa. É melhor você ter um soldado cuidando do jardim do que um jardineiro na guerra. Isso mesmo. É isso aí que eu tava querendo dizer. Pois cara, é isso. Essa percepção de necessidade de manter uma postura firme enquanto homem no mundo, ela tem que ser própria. O cara... Vamos voltar aqui de tudo que você falou, que eu fui pegando aqui as suas dicas aqui pra gente destrinchar. Primeiro ponto, o cara que vive com cortisol lá em cima e com a testosterona lá embaixo, um ponto que, cara, eu vou falar que você vai cair assim, ó, uma cortina na sua frente, você vai lembrar de um monte de gente. O cara que vive na balada, não dorme. O cara que enche a cara no álcool, porque se tem, meu querido, um inimigo do seu amigão aí de baixo, é o álcool. É esse álcool que você acha que no final de semana você tá abafando de ir pra casa de show, encher a cara, não dormir direito. Você tá inundando o seu cérebro de cortisol, que pra quem não sabe é o hormônio do estresse. E ele é o inimigo número 1 do amigão, entendeu? É o número 1, que o número 2 é o álcool. E aí, no outro dia, na segunda-feira, você acorda um zero à esquerda, um nada. E durante a semana você entra no automático, né? E vai passando a sua vida aí, você não vai fazendo nada de útil pra si. Com certeza. Já que é pra falar a verdade, vamos falar a verdade, que eu também tenho verdades pra falar. Né, Rafa? Com certeza. E eu não tô te falando que você não pode tomar sua cervejinha, não tô falando que você não pode tomar um vinho, que você não pode gostar de um whisky, não tô falando isso. Eu tô falando que tudo tem que ter moderação e isso é pra vida. Então, falando de homem pra homem aqui, acorda pra vida. Não é isso aí? Com certeza. É igual aquela frase, não é a segunda-feira que é ruim, é a sua vida que é chata. Cara, hoje é segunda-feira, né? Olha onde eu tô, cara. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu coloquei na minha mente lá atrás, cara, eu não vou trabalhar pros outros. Eu falei, não, isso aí eu não vou aceitar. Entendeu? Eu vou fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Entendeu? Eu lá atrás, eu odiava ir pra escola com uniforme, porque eu queria ir vestido da forma que eu queria. Eu virava pra minha mãe e falava, pô mãe, eu quero ir com a roupa que eu quero. Por quê? Não, mas lá na escola você tem que ir com uniforme. É lógico. Aí, quando eu fui trabalhar, tinha que ter uniforme. Eu nunca gostei de usar roupa de que alguém que quisesse que eu usasse. Eu falei, não, velho, eu vou trabalhar pra mim, cara. Entendeu? Então hoje eu vou dormir a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, faço o que eu quero do meu tempo e ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? Então acabou. Entendeu? Crie a vida que você deseja agora. Se eu fosse um vitimista, se eu não tivesse esse espírito de liderança, de persuasão, eu não estaria aqui nesse podcast. Eu tenho certeza. Eu não ia querer alguém aqui. Não, cara, aqui com você. Inclusive, você já puxou o gancho do ponto que eu ia falar com você. Antes de falar desse ponto, eu queria te parabenizar também pelo seu trabalho e pela disciplina. Porque como você falou aqui, né, eu fui militar há 10 anos, eu entendo, vivo a disciplina na minha vida desde sempre, e eu falo que a disciplina é ordem no caos. Se tem um caos na sua vida, é porque tá faltando disciplina. Porque onde tem disciplina, o caos se organiza por si só. Com certeza. Então, isso é fato. Trabalhar para si mesmo,
Pra gente que já entendeu, já acordou pra isso, não criticando quem trabalha pros outros e vive a vida no automático, cada um faz o que quer, mas quem quiser pegar a visão, a gente tá aqui pra isso. Te dá a liberdade de ser autêntico em suas ações e não precisar dessa afirmação externa, o que leva ao vitimismo. Porque nós também falamos, né, nos offs sobre isso, e eu sou um cara, assim, muito combatente em relação a essa questão da gente se vitimizar. E pro amigo que tá aí do outro lado, ou pra amiga que tá aí também consumindo o nosso conteúdo e assistindo esse podcast, se vitimizar é se manter no mesmo lugar esperando a morte. Porque enquanto a gente não toma a responsabilidade de mudar a nossa própria vida, quando a gente não adquire a consciência de que eu sou a única pessoa que posso fazer algo por mim mesmo, que realmente consigo transformar a minha realidade, nada vai acontecer. Eu vou viver esperando a morte. E aí eu não vou viver, né? Com certeza. Porque quem vive no automático sobrevive, não vive, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, você é um cara que tem uma visão de mundo, em outro podcast que você foi, que isso me chamou muita atenção, e eu gostaria, se você se sentir à vontade, de contar um pouco dessa parte da sua vida, como você citou aí, né? Com muita honra também a sua mãe, porque aí tá um princípio de honra, é honrar pai e mãe. E você, mesmo não tendo os seus hoje, você faz isso muito bem, cara. E isso é um princípio e um valor, cara, inegociável e muito bonito. Então, se você se sentir à vontade, eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque perdeu seus pais muito cedo, né? Sim. E tá aí hoje honrando eles de uma forma muito bela. Então, se você se sentir à vontade para contar, eu gostaria que a gente deixasse registrado para aquela pessoa que tá do outro lado se vitimizando por um problema X ou Y, entender que o Rafa também poderia estar se vitimizando hoje, mas ele não tá. Não, com certeza. Igual, eu perdi o meu pai, eu tava com 17 anos de idade. Eu tava no exato momento onde eu recebi a notícia de que meu pai faleceu, eu estava numa célula, ou seja, liderando. Eu tinha 17 anos de idade, tinha mais de 20 jovens na minha frente e eu estava liderando eles. Eu era um dos líderes de célula da minha igreja. Então, nessa época, eu tinha 3 células na semana para ir. Ou seja, eu já tinha compromisso. Já tinha pessoas esperando ali eu chegar para dar um norte. Entendeu? Eu com 17 anos de idade. Hoje eu tô com 25. Então, assim, eu tava saindo da célula com um amigo meu. Aí eu peguei meu celular. Aí recebi um áudio da minha tia falando, não foi uma ligação. Ela, aqui, eu fiquei sabendo que seu pai faleceu, é isso mesmo? Ali eu já fiquei louco. O quê? Meu pai faleceu? Não, como assim? Já comecei a chorar. Foi um desespero. Eu não tava esperando. Ali, cara, eu me apeguei em Deus ali. Entendeu? Eu já tava falando de Deus há muito tempo. Então, assim, foi o que me resguardou. Mas sofri demais, cara. Os anos... Cara, demorei pra superar a perda do meu pai. 3 anos depois, a minha mãe começa a passar muito mal mesmo. Eu acordava com um despertador. Aqui ficava o quarto da minha mãe. Do outro... Ao lado ficava o meu quarto. Então, assim, eu tava com 20 anos de idade. Eu acordava com um despertador. Esse despertador não era o que a gente conhece. Era o som que minha mãe fazia com a garganta, porque ela queria vomitar algo, mas não conseguia. Era sempre assim. Eu acordava com a imagem da minha mãe saindo, tipo que arrastando com os pés, porque os dedos do pé dela atrofiava, deu uma doença lá, vamos comigo, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata e todas essas séries de doenças que acompanham as pessoas que têm mais idade, fazia parte da existência da minha mãe. Então ela não conseguia andar direito. Entende? Então ela andava meio que
se arrastando, e eu via aquilo e ficava com muita dó da minha mãe, cara. Fala, pô, velho, por que minha mãe tá passando por isso? Por que Deus tá permitindo isso e tal? Seria melhor Deus levar ela e tal. Eu ficava pensando isso e tal. Só que Deus, ele já tinha... Aí a minha mãe foi pro hospital, ficou muito tempo internada. Só que Deus, ele já falou no meu coração assim, opa, a sua mãe saiu pelaquela porta da sua casa, só que ela não vai voltar mais. Então eu já tava meio que confortável, entre aspas, com isso, mas tava triste, porque, pô, eu ia perder minha mãe, cara. Então, assim, os meus irmãos tava fazendo festa pra volta da minha mãe. Ah, a minha mãe tá no hospital, mas ela vai voltar, então vamos arrumar a casa. E eu olhava pras minhas irmãs cheia de esperança e pensava, pô, velho, ela vai sofrer demais, porque minha mãe não vai voltar, velho. Tipo assim, Deus já tinha, tipo, que falado isso no meu coração, não era que eu tava sendo negativo. Aí minha mãe não voltou. Cara, sofri demais. Muito, muito, muito mesmo. Eu tive que empurrar ela de cadeira de roda até a sala do hospital. Teve uma cena que quase eu tive que levar ela no banheiro e tal. Então, assim, cara, foi... E eu com 20 anos de idade. Foi... É uma coisa que, cara... Se não for Deus te segurando, se você não tiver um propósito forte, entendeu? É por isso que eu falo de propósito. Eu não comecei a falar disso aqui agora, cara. É uma coisa que eu vivi na pele, entendeu? Então não é uma coisa que eu tô inventando. Um cara sem propósito, ele iria, depois da perda do pai e da mãe dele, agora que eu não tenho meu pai e minha mãe, eu vou aprontar, eu vou fazer mal pros outros, eu vou entrar numa biqueira, eu vou vender droga, eu vou aprontar porque eles não estão aqui pra ver mesmo, eu não vou estar dando, entre aspas, desgosto pra eles não vão estar aqui pra ver, então eu vou traficar, vou roubar, vou me perder, mesmo porque era muito jovem. Mas não, cara, eu falei, o quê? Eu vou honrar eles. Eu vou fazer da minha vida uma obra de arte e vou mostrar pra eles aqui, ó. Cheguei. Tô aqui. Eu honrei a família Pereira Pontes, entendeu? Eu vou pôr a família Pereira Pontes lá em cima, entendeu? Pra honrar o que os meus pais fizeram por mim, entendeu? E é isso que eu tô fazendo até hoje. E como propósito da minha vida, vou fazer isso, entendeu? Cara, perfeito. É isso que eu queria... Assim, de verdade, quando eu vi você falando sobre isso naquele podcast, tocou no meu coração. Porque eu tenho meus pais, graças a Deus, tenho meus pais vivos. E eu sempre prezei muito por isso também, sabe? Algumas vezes na vida da gente, a gente vacila, chateia eles, mas honrar pai e mãe é um princípio não só de vida, mas é um princípio bíblico. Bíblico. Né? Nós não estamos falando de religião, mas sim, vamos falar de Deus aqui enquanto estivermos vivos. E eu tenho essa consciência de que honrar o pai e a mãe é a chave essencial para qualquer sucesso na vida. Então, mais uma vez, parabéns, cara. Porque onde eles estiverem, pode ter certeza que eles vão estar se orgulhando muito de você. Sabe? Isso é muito belo, muito bonito da sua parte. Outra coisa que você falou, não sei se você chegou a perceber, mas a raiz do nosso podcast é falar de propósito. Eu iniciei isso daqui com a ideia de inspirar pessoas do outro lado a verem vidas dos nossos convidados aqui e o propósito que elas carregam para motivar as outras pessoas também a buscarem os seus propósitos. Porque o propósito é aquilo do qual, é aquela missão da qual Deus nos colocou aqui, porque todo mundo tem um. A gente é cansado de ouvir isso na igreja, né? Você esteve na igreja, esteve na célula, a gente escuta isso a vida inteira. E acho que poucas pessoas, agora talvez nem tanto, mas antigamente, poucas pessoas paravam para realmente pensar, a analisar o que é propósito. Isso. O que é propósito? O pastor chegou e falou para você assim, Deus tem um propósito na sua vida, amém, você vai embora e não pensa naquilo. E o propósito, ele tá ligado ao que o mundo precisa de você. Às vezes a gente se sabota achando que o que a gente tem de melhor para entregar pro mundo é muito pouco, que, vou ser criticado, vou ser cancelado, vou ser hateado, e acaba não pondo isso em prática, né? E aí, falando de Bíblia também, o propósito está ligado aos dons e talentos. E quando você não utiliza eles, você os enterra. E se você os enterra, o resultado a gente sabe, né? Qual que é. Então, essas duas coisas, o propósito e a honra aos pais, ela, cara, não tem palavra para mensurar o que é rico e importante a gente estar multiplicando essa mensagem aqui.
Entende? O cara tá lá do outro lado, envolvido no tráfico, na vida da prostituição, da esbórnia, né? Na polícia a gente usava muito essa frase, da esbórnia. Enquanto ele poderia estar fazendo algo de maior propósito por si mesmo, né? Olhando para os seus pais que, cara, independente, eu vejo isso assim de uma forma muito profunda, independente do que seu pai e a sua mãe têm de defeito, são seu pai e sua mãe. Acabou. Né? Cada um dá o que tem e você também tem que buscar dar o seu melhor e fazer o seu melhor todo santo dia. Né, cara? Com certeza. Não, isso aí, sensacional. Pra quem é homem, pra quem é mulher, pra quem é criança, pra quem é adolescente, pra qualquer um. Isso aí casa demais, né? E vamos falar um pouquinho daquele projetinho que nós vamos desenvolver daqui pra frente? Bora. Galera, é o seguinte. Voltei para salas de aula, né? Como muitos aí no meu Instagram já viram. E o meu novo parceiro de instruções é o Rafa. Esse homem másculo, cheiroso. Tamo junto. Faz um M. Milionário. Esse camarada aqui, ó, cheio de panca, vai estar comigo nas salas de aula. Tá bom? Levando para vocês também um conteúdo informativo e um conteúdo muito foda. Por quê? Autodefesa é algo imprescindível. Imprescindível. Não é, Com Rafa? certeza, com certeza. Como o Rafa falou aqui, pra você mulher, pra você homem, pra quem quer que for, quando você tá na situação de risco, o que você faz? Liga 190. Não é verdade? Mas se eu disser pra você que você tem não só a capacidade, a propriedade, mas também o dever de aprender a se proteger. Com certeza. Não é? Na sala de aula, a gente fala do artigo 144 da Constituição, que fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, quando a nossa defesa é nossa responsabilidade, a gente tem que procurar se preparar, não é, Rafa? Com certeza. E é isso que eu e o Rafa vamos estar levando para vocês a partir do mês de agosto, nas nossas turmas de capacitação de novos atiradores, para quem é CAC, ou para quem quer se tornar um CAC, ou para quem somente quer realmente aprender a manusear uma arma de fogo, aprender sobre princípios militares de preparo mental, técnica, tática e controle emocional. Não é, Rafa? Bora. Bora? E o que você tem para Vai dizer pra galera lá do outro lado, Rafa, que vai estar acompanhando a gente para vir compor as nossas turmas e fazer parte desse time, desse Navy SEALs brasileiro, hein? Nossa! Olha essa. Doido, cara, vai ser incrível. Então, assim, eu quero te convocar a estar conosco, cara. Entendeu? A estar lá pra aprender, entendeu? Porque isso vai dar um up na vida da pessoa. Eu tava conversando com um cara ontem e ele virou e falou assim: na nossa vida é sempre bom a gente aprender de tudo, entendeu? E por que não aprender isso? Cara, tem que aprender, cara, entendeu? Então, assim, vambora. Vai ser algo a mais na sua vida. Além do que, o tiro desportivo, além de uma prática de autodefesa e de técnicas e táticas, como o Rafa trouxe aqui, de novidades, de coisas que você vai aprender que antes você nunca viu, que você nunca percebeu, ele é uma prática terapêutica. O tiro, ele fortalece os seus laços consigo mesmo, te trazendo maior autoconfiança. Isso eu falo com vocês por experiência própria, que quando um aluno vai para a linha de tiro, instruído por mim ou por outro instrutor, e ele consegue realizar ali bons disparos e ter um resultado positivo, Rafa, aquele cortisol, aquele hormônio de estresse, ele vai embora e a adrenalina vem com aquela sensação de alegria, euforia e autoconfiança que ela te entrega depois. Então, isso é terapêutico. Isso vai fazer com que você saia do stand, lá daquele ambiente onde eu e o Rafa estaremos com vocês, mais pleno de si, mais autoconfiante e, claro, consciente do poder que está nas suas mãos. Com certeza. Não é isso mesmo? Com certeza. Então, vocês fiquem ligadinhos aí que nesse mês de agosto tem turma nova. Pra quem não sabe, CAC, né, galera? É a categoria de colecionador, atirador desportivo e caçador. Que é
o que a gente hoje tem de direito no país para adquirir uma arma de fogo legalmente e estar praticando esse tiro esportivo, que é a categoria onde a gente coloca a maioria dos nossos alunos. Ou se você é sitiante e vive também da caça de subsistência, também podemos te ajudar nisso, para que você tenha sua arma legalmente. E o colecionador, que é aquele cara que gosta daquelas armas antigas, sabe? Tipo faroeste. Sim, sim. Você curte o filme de faroeste? Curto demais. Você assistiu Indiana Jones? Lógico. Então, essa galera que gosta aí desses filmes aí também pode entrar na categoria colecionador. Bacana. E outra coisa, né, Rafa? Falando novamente dessa masculinidade, uma geração que foi criada assistindo Indiana Jones e Rambo, né, cara? Você tá doido. Você tá doido. Com certeza, cara. Não tem hoje... como a gente hoje tá entregando algo diferente disso, não. Não tem. Não tem. O cara que você pode até olhar, cara, se você for pegar fotos assim de lá dos anos 70, 60, você vai ver que a aparência dos caras era completamente diferente do que você vê hoje. Exemplo, você não via barrigudinho. Nas fotos, assim, era só cara igual eu, assim, era só cara magro, tipo assim, magro mesmo. Aquelas roupas, assim, tipo assim, o cara colocava uma calça social retona. Entendeu? Não tinha essas calça apertada que você vê hoje. Não tinha, não. Era calça reta. Tipo assim, os caras realmente... Bigodão de respeito. Isso. Entende? Porque você falou da questão dos alimentos. Não tinha também essas opções de alimento fast food da vida para o cara se empanturrar e crescer banha. Não, cara. Era na raça mesmo. Vamos dar mais uma espetada aqui também? Aquele cara que não come gordura. Porque a testosterona, ela tá ligada aos aminoácidos do colesterol. O cara que não come carne, o cara que não come um costelão, não come uma gordura, ele também vai ter déficit de testosterona. Você tá ligado nisso, né? Pois é. Tá ligado? Então, como é que esses caras se alimentavam? Pra você ver. Como é que nossos avós se alimentavam? Eles mesmo que passavam a faca lá no porco, lá, matava e comia. Isso mesmo. Né? É a evolução. Falando de evolução do homem, cara, o homem evoluiu comendo carne. Com certeza. O homem se desenvolveu comendo carne. Com certeza. Né? Então, meu querido, larga dessa aí de ser vegetariano, vegano, sei lá, o que você tá arrumando na sua vida. Eu vou dar aqui uma flechadinha na indústria da estética, mas só pra falar uma verdade, mas com verdade. Cara, os caras do passado, você pode ver que o rosto deles era mais desenhado. A mandíbula, você pode ver que era mais achatada, o rosto tinha você olhava pro rosto do masculino e falava, pô, esse aqui é um rosto com a mandíbula mais aparecendo, entendeu? É um rosto de um homem. Por quê? Porque os caras pegavam carne e o processo de mastigação era mais aguçado, então tinha que mastigar mais. Então, assim, se você quer ter um design no seu rosto mais masculino, cara, vai pra alimento, escolha alimentos que você tem que mastigar por mais tempo. E aí tá a carne, tá a batata, tá esses alimentos que realmente veio da terra, entendeu? Entende? Então, assim, é diferente de você pegar um hambúrguer e tal, entende? Então, quando você faz... Porque da mesma forma que a pessoa vai pra academia pra exercitar e crescer o bíceps e o tríceps, existem alimentos certos que você vai comer e no processo de mastigação você vai ter um rosto ali que vai fazer com que você tenha um rosto bonito, atraente, masculino e não precise gastar com harmonização facial. E o músculo do maxilar é o músculo mais forte do corpo, ou um dos mais, se eu não me engano, né? Um dos mais fortes. Então, quando você vê o cara com aquela marca aqui do Goku e do Vegeta aqui, ó, né, do maxilar quadradão assim, aquilo ali é mastigação mesmo, foda, porque não existe academia pra boca. Academia pra boca é comer comida de verdade, né? Com certeza. E isso vai te fazer economizar com processos aí estéticos aí, entendeu? Então, galera, olha só pra você ver, muita dica aqui, hein? Mas a gente tá beirando o final do nosso episódio, né? Infelizmente, mas é o seguinte, Rafa, eu tenho uma pergunta praxe no final de cada episódio. Essa pergunta é pra abrir o coração. Você já abriu o coração aqui demais, mas ainda dá pra abrir mais um pouquinho o coração. E depois que você responder, fique à vontade pra passar o @ do seu Instagram, pra falar do seu e-book que você oferece, do curso que você vende, pode fazer sua propaganda.
Acabou que a gente nem falou daquele videozinho seu que foi parar no canal do... Como é que é o nome do canal lá? Cara, é um... Chapado? Isso, é o canal O Chapado. Galera, Isso. pesquisa aí que vocês vão ver. É um cara que um faz videozinho meme. de 13 minutos. É um cara que faz meme falando de um vídeo do Rafa que ficou sensacional. Mas a pergunta é a seguinte, Rafa. Dentro dessa visão de propósito, né, de vida, qual que é a sua visão, cara, de um mundo melhor, fazendo o que você faz, entregando a sua mensagem, o que você espera, né, de alcançar fazendo o que você faz? Cara, o que eu espero é o seguinte... A nossa vida, ela se resume ao outro, entendeu? A se entregar pelo outro. Não sei sua religião, não sei se você crê em Deus e tal, mas qual foi o maior... É inegável. Qual foi o maior líder de todos, cara? Qual foi o maior psicólogo, o maior líder, o cara que veio aqui, ensinou o que é o amor, ensinou o que é realmente se doar por amor ao próximo? Eu não preciso nem falar o nome dele, todo mundo já sabe o nome dele, entendeu? Então, assim, o meu propósito de vida é esse, cara. Assim, daqui a algum tempo, cara, eu ver tudo isso que eu tô construindo ajudando outras pessoas também, entende? Quando eu partir daqui, pessoas virão e falar, pô, cara, em 2025 existia um cara, o milionário sem caixa, o Rafael, ele realmente fez a diferença no mundo e hoje nós vivemos um mundo melhor porque esse cara pisou aqui, entendeu? É igual hoje nós vivemos Hoje tem o WhatsApp, hoje tem Facebook, hoje tem essas redes sociais que tá fazendo o mundo ser um lugar melhor, porque teve homens que realmente cumpriram o papel deles, cumpriram o propósito deles, entende? Ou seja, eles se doaram. Eles foram bem remunerados por isso, são até hoje e sempre serão, mas eles olharam para o outro. Então, na minha visão, quando você olha para o outro, você está cumprindo o seu propósito. Quando a sua vida não resume somente a si mesmo. Ah, não, eu quero ficar rico, mas é só para mim. Eu quero fazer isso, mas é só olhando para o meu umbigo. Não, cara, sai dessa. É pro outro. Se você tá bem, é para você ter mais condição para ajudar o outro a ficar bem. Se você tem um conhecimento, é para você abrir um podcast, para você compartilhar, para mudar a vida do outro. É sempre visando o outro, entende? Isso depois de você já ter aprendido e tal. Claro, você vai mudar de vida, isso vai ser um processo bom para você. Mas a finalidade é o outro. Então, quando você olha pro outro, você tá cumprindo o seu propósito. E essa é a minha missão, cara. Muito bom. Parabéns. E como é que a galera te acha? Qual é o nome do curso que você oferece? Pode vender seu peixe aí. Como se tornar um homem mais atraente, bonito, sedutor e elegante. Como eu disse no começo, não é dessa forma séria que eu tô falando aqui que você vai encontrar lá, mas dentro do WhatsApp eu entrego arquivos mesmo em áudios, entrego pra galera. Inclusive, cara, todo dia eu faço venda. O pessoal entra lá todo dia, tá aprendendo sempre. É um grupo que tem várias listas de transmissão também, onde a galera recebe esse conteúdo parecido com o que eu falei aqui. Lá dentro é parecido, nessa vibe mais dura mesmo, que a galera recebe esse conteúdo dentro do meu curso lá no WhatsApp. Meu Instagram é milionário sem K, milio_nário 100K. K de Kenny, porque tem pessoa que acha que é carro. Milionário sem carro? Como assim um milionário sem carro? Como assim? Não, cara, é sem K mesmo, entendeu? Então, é isso aí, agradeço demais pelo convite e quero agradecer também a Lu, que me apresentou o seu Instagram e foi ela que fez a ponte dos dois lados. Lu, muito obrigado, um beijo pra você, gosto demais de você, já te falei isso várias vezes e eu espero que você esteja aí vendo essa consideração que eu tenho por você. A Lu, cara, me conheceu antes de tudo, nem tinha Instagram, antes de Milionário Sem K, a Lu tá acompanhando aí esse meu processo. Muito bom. Obrigado, Lu, amo a sua vida e Perfeito. É isso aí. Galera, obrigado pelo convite, cara. Eu agradeço mais uma vez.
Para quem, né, tem interesse aí no curso do Rafa, pode procurar ele. E para você que tá vendo aí neste QR Code que tá aí no cantinho da tela, este é o meu e-book Cognição e a Arte de Dominar as Suas Reações, que eu creio sim que vai ser um complemento muito legal com o que o Rafael já vende para vocês. É aí que eu entrego um pouquinho desse treinamento mental, dessa linha de raciocínio militar, que vai fazer com que você consiga compreender, perceber e mudar as suas reações, o seu comportamento diante de situações de crise, onde você vai conseguir controlar melhor os resultados da sua vida. Então, Rafa, é um conteúdo que eu acredito que vai complementar aí também, né? Incrível. Você adquirindo o nosso e-book a R$ 9,90 no link e no QR Code que vai estar disponível, você também ajuda o nosso canal a continuar aqui rodando, entregando conteúdos de primeira para vocês, e o Rafa vai voltar. O Rafa, a partir de agora, é figura carimbada no Intelcast, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a vocês de coração. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os seus comentários, as suas opiniões, perguntas e compartilhar muito esses episódios para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e possam ser alcançadas de forma potente. De forma potente. Para que a gente possa mudar vidas. Bacana, Rafa, mais uma vez, irmão. Cara, eu que agradeço. Satisfação, muito obrigado. Satisfação. Galera, até o próximo episódio e... Tamo junto. Fui!